Olá a todos, seguimos aí, né, para mais uma sequência de vídeos. Meu nome é Eduardo, eu sou médium umbandista, um tempinho, pouco tempo, né, mas eu já tenho uma trajetória religiosa dentro da Umbanda. Eu estudo um pouco, né, da religião. Claro que a gente sabe que por ela ter essa questão da unidade e diversidade, existem muitos conflitos doutrinários, muitos conflitos de liturgia, de doutrina, mas, né, quando a gente se propõe a estudar um campo religioso, a gente vai com a mente aberta e a gente respeita todas as visões. A gente tenta entender todas as visões. Então eu tenho tentado utilizar essa plataforma aqui, né, o YouTube, para, né, mediante aí os estudos que eu tenho feito, as pesquisas que eu tenho realizado e tal, tentar colocar assuntos que sejam relevantes aí, né? Com certeza, para alguém vai servir, tá? Então, dentro dessa ótica aí, o assunto que a gente vai começar a postar aqui, né, em mais um módulo de estudos aí, é um assunto polêmico, tá? O aborto em uma ótica umbandista. Porque em uma ótica umbandista e não na ótica umbandista? Porque ninguém fala pela Umbanda como um todo, né? É muita pretensão de quem escreve um texto, um artigo, ou faz um vídeo para falar X assunto na visão da Umbanda, porque ninguém tem autoridade espiritual ou autoridade física, moral, enfim, para falar por todo o segmento umbandista, até porque o segmento umbandista ele é diverso, tá? Então a gente vai em 5 módulos, né, tentar falar um pouco sobre esse assunto aí. Como eu falei, em uma ótica umbandista. Qual ótica? Daquele que, né, que está montando o conteúdo, aquele que pesquisou e montou o conteúdo. Então a ideia é passar uma visão dentro daquilo que eu estudei, a forma como eu interpreto, e eu não tenho o intuito de convencer ninguém a nada aqui. Mas é claro que quando você passa determinado conteúdo com o embasamento na literatura ou com conteúdos relevantes, quando você vai para um debate, quando você começa a analisar o contexto religioso, né, no qual o aborto está inserido, a sua visão se amplia, você começa a pensar um pouco fora da caixa. E essa é a ideia sempre que a gente posta a série de conteúdos aqui, né? É justamente fazer com que as pessoas elas tenham uma fé raciocinada, elas tenham uma posição religiosa e elas saibam de fato explicar o porquê elas têm aquela posição religiosa. Então, serão 5 módulos, né? Onde nós vamos abordar dentro desses 5 módulos aí. Tá. Dentro desses 5 módulos, a gente vai abordar, no primeiro módulo, desculpa, as noções elementares. A gente vai ver um pouco de conceitos gerais, conceitos genéricos, definições, até para a pessoa ela entrar no assunto já tendo um conhecimento prévio de algumas definições. Depois a gente vai ter no módulo seguinte, vamos tentar contextualizar aí como funcionaria a energia dos orixás dentro de um processo de gestação, de concepção. No terceiro módulo aí a gente vai tratar sobre o aborto propriamente dito, né?
No quarto módulo aí a gente vai tratar sobre as consequências do aborto, consequências materiais e espirituais do aborto. E no último módulo aí a gente vai ver tentar contextualizar a visão da Umbanda e do aborto, né? Ver um pouco do que as matrizes que originaram a Umbanda pensam sobre essa prática, né? Desse processo de abortamento, tá? Então, o primeiro módulo, como eu falei, são as noções elementares. Dentro desse módulo, a gente tem os seguintes objetivos. Então, apresentar a oração do abortado. Essa é uma oração que vem num livro espírita chamado Os Abortados, né? Que vem com algumas definições e vem com diversos relatos de espíritos que foram vítimas, entre aspas, né? De processos de abortamento. Apresentar noções elementares sobre o assunto, como eu falei, né, algumas definições para o assunto ficar bem claro e já ter esse conhecimento prévio antes de partir para a parte do aborto propriamente dita, e entender o objetivo das encarnações sucessivas, ok? Para que servem as encarnações e reencarnações? Essa é a ideia. Então, para a gente alcançar esses objetivos, a gente vai seguir esse sumário, né, com uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos abordar a oração do abortado, vamos ver as noções elementares, o objetivo da reencarnação e uma breve conclusão. Piedade para comigo, deixe-me nascer, eu também sou filho de Deus. Desejo como você aí viver, já não suporto mais ser repudiado. Piedade, abra seus braços para que eu seja amparado. Piedade, piedade, piedade. Não me cansarei de implorar. Assim como vocês reencarnaram, eu também quero reencarnar. Então esse aqui é um texto desse livro que eu falei para vocês aqui, ali quando eu estava abordando os tópicos, tá? E esse aqui é um espírito pedindo para ser acolhido em uma família material, querendo resgatar seus karmas, seja com aquela família ou com outras pessoas, né? Com quem ele tenha que resgatar alguma falta do passado, ou alguém que ele tem que ajudar, através do seu nascimento ele vai ajudar aquela família, ou aquela pessoa, ou a sociedade, né? Porque ninguém sabe, quando encarnado, o espírito de quem vai estar sendo abrigado ali naquele ventre, no corpo daquela mulher. Muitas das vezes, aquela pessoa ali ia ser um cientista que vai trazer a cura de uma doença, vai ser um político que vai ser um camarada que vai, né, unir o povo, vai fazer o bem pelo país. Você não sabe quem é que está sendo abortado. Inclusive, em um dos conteúdos a gente vai ver a história do Cristiano Ronaldo, né? Que a mãe dele conta no livro dela, na autobiografia, que ela tentou abortar ele 2 vezes, porque ela já tinha filhos, ela tinha um marido com um problema, né, de abuso de consumo de álcool, então ela não queria ter esse quarto filho. E acabou que o médico que ela procurou se recusou a fazer o aborto, e ela tentou abortar aí métodos caseiros, não conseguiu, né, sem sucesso. Hoje esse filho que ela ia abortar aí, o cara, um dos maiores jogadores de futebol da história, o cara milionário, sustenta a mãe, sustenta a família, manda dinheiro para ONG, faz caridade, ação social. Então, porra, olha o prejuízo que o mundo ia ter se essa mulher conseguisse êxito no seu aborto, né? Então é para refletir de fato. Essa daqui é uma oração, né, que vem presente lá nesse mesmo livro que eu acabei de abordar na introdução aqui. Senhor Deus das alturas, nós, os abortados em amarguras, lhe pedimos para nos amparar, pois vivemos ao relento em terrível sofrimento, abrigue-nos em teu lar. Muitos de nós perturbados, por termos sido abortados, vêm nos balsamar.
Vê, estamos entregues à orfandade. Faça-nos a caridade de que alguém possa nos aceitar. E quanto aos pequeninos que sentirem a dor, cujo aborto ocasionar-lhes o temor, sê para eles a esperança. Sofrendo a expulsão nos lares de pobreza ou nas suntuosas mansões de riqueza, ampara-os com segurança. Aguardamos assim, Senhor da vida, todos os abortados, almas sofridas pelo processo da expulsão. Mostra ao homem da terra a verdade, para que assim possa ele nos dar a liberdade da bendita reencarnação. Né? A oração aqui, ela está nesse livro aqui, eu deixo de novo o nome do livro aqui, e ela ilustra mais ou menos não, né? Ilustra de fato a consequência para aquele espírito, né? Que reencarnaria, né? A gente vê que é uma existência que se torna nula. Então ele vai ter que esperar por um novo processo de reencarnação, talvez uma nova família, talvez dentro daquela família, mas em outra pessoa, em outra mulher. Então existe toda uma consequência espiritual, que a gente vai ver inclusive no módulo 4, que surge a partir do momento que o processo de abortamento é realizado com êxito. A discussão sobre a legitimidade do aborto, sua descriminalização, é um assunto que está sempre em discussão em nossa sociedade. Essa polêmica acaba, inevitavelmente, provocando um embate entre os materialistas e os espiritualistas. Então, é normal. Toda vez que você começa a fazer o debate do aborto, a questão religiosa, ela sempre surge, pois o brasileiro ele é um povo que ele exerce bastante a sua religiosidade, né? A gente tem diversos segmentos religiosos no país, diversos segmentos religiosos que se mostram, né, assumem a posição contrária à prática do abortamento. Temos inclusive os parlamentares que são, né, de bancadas religiosas e que se colocam abertamente contra a prática do abortamento. Então, inevitavelmente essa guerra entre materialistas e espiritualistas, guerra entre aspas, acaba ocorrendo. Que é um processo natural, não é nada de anormal, é um processo natural. A grande questão é que até quando é válido a sua visão de vida, que está atrelada à sua visão religiosa, pode e deve influenciar na vida de pessoas que não estão nem aí para a religião, ou que não acreditam, ou que até quando isso é válido, né, nessa discussão sobre os processos de abortamento. Então, para um grupo, não existindo nada além da matéria, o ser humano é dono do seu próprio corpo, tendo assim o direito de extirpar do seu interior aquele corpo estranho, né? Então, o materialista ele acredita que a vida cessa quando né, a morte chega. Cessou, não tem mais nada. Eles colocam o ser humano como o protagonista dessa existência. Eles não têm essa noção do espírito, né? Então o ser humano como protagonista, ele acaba vivendo pelas suas vontades. Ele tem o direito de fazer as suas escolhas, independente do que terceiros pensem a respeito, contanto que isso não contrarie a legislação vigente. Por isso que o grande grito, né, que ecoa nas discussões sobre o processo de abortamento é a descriminalização da prática, né? Não está querendo que se torne algo normal, natural, ou que todos aceitem com tranquilidade. Só quer que essa prática deixe de ser crime, né? E essa prática deixando de ser crime, teoricamente,
na visão de quem advoga pró-aborto, diversas consequências surgiriam a partir daí. A principal delas seria um atendimento de qualidade humanizado pelo SUS ou pelos médicos particulares, enfim, que realizariam a prática como uma operação qualquer, certo? Então, para os espiritualistas, ao contrário, dentro do corpo reside a essência do homem, uma partícula divina, a sede de todo o sentimento e inteligência. Constituindo-se dessa forma, falta grave negar-lhe o dom da vida. Então, o espiritualista ele tem uma visão contrária, né? Então, eu acredito que exista algo após a morte do corpo aqui na Terra. Eu acredito que dentro do corpo existe, né, uma essência divina que o anima, né, que é o espírito, que é onde reside todo o sentimento, toda a inteligência, né, que passa por sucessivas encarnações ou não, dependendo da religião. Algumas acreditam em reencarnação, outras não, mas acreditam num paraíso ou no inferno, que a alma, né, vai viver em eterna alegria ou eterno sofrimento. Então fica muito claro, quando a gente compara essas duas visões, o porquê que o assunto há anos é debatido aqui no Brasil e a discussão não tem grandes avanços. Então os extremos estão muito presentes nesse debate e dificultam a discussão racional e salutar sobre todos os pontos que envolvem a temática do abortamento. Com o intuito de facilitar uma melhor compreensão acerca de como interpretar o aborto, dentro de uma ótica espiritualista umbandista, o nosso foco aqui, apesar da gente, em algum módulo aqui, tratar sobre as matrizes e como as matrizes pensam, e a gente utilizar muito conteúdo da doutrina espírita, afinal, é a religião que dá muito subsídio para a gente acerca do estudo sobre o mundo espiritual. A ideia aqui é tentar entender como um umbandista interpretaria isso, né? Ou um umbandista, enfim. Então, vão partir para noções elementares, né? Noções preliminares. Então, a gente falou no embate entre o espiritualista e o materialista. Mas o que é o espiritualista? Todo aquele que acredita que existe algo além da matéria, que existe vida após a morte do corpo físico. Tem algo lá. Não cessa a existência quando cessa a vida no corpo físico. Acredita-se em algo. O católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista, o budista é espiritualista, o umbandista é espiritualista. Só que a forma como eles interpretam esse todo é completamente diversa, tá? E o materialista? O materialista é todo aquele que acredita que a vida se encerra com a morte do corpo físico. Acabou, morreu, já era. Não tem mais o que... eu não tenho recompensas futuras pelo que eu fiz aqui, ou não tenho penas futuras, né? A ideia é essa, né? O ser material é o personagem principal na existência terrena. Simples assim. E o espírito que a gente fala tanto, né? O espírito é o princípio inteligente do universo, a parte imaterial do ser humano, né? Onde reside o sentimento, onde reside a razão, onde reside a inteligência, né? Seria o espírito o personagem principal da existência no universo, né? Lembrando que existe essa visão da pluralidade de mundos. Então, não necessariamente o espírito ele vai encarnar e reencarnar aqui na Terra. Ele poderia encarnar e reencarnar em um outro local, né? Mas isso aí já é um outro estudo. Matéria. Quando a gente fala matéria, a gente está falando da definição espiritualista, né? Então, é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação, né? Então, é o corpo, né? O corpo material, a matéria, né? É onde o espírito fica preso, entre aspas, né? E aqui ele deixa bem claro, é o instrumento de que este se serve. Quem? O espírito. Então, o espírito usa o corpo para poder realizar as suas provas, suas expiações, passar pelas expiações,
para viver as experiências da matéria e, consequentemente, evoluir. A ideia, em linhas gerais, é essa. E o que seria o encarnar? O encarnar seria o primeiro nascimento de um espírito em um corpo físico. Primeira vez que ele vem para um corpo material, independente de que mundo seja, de que planeta seja, ele está encarnando. Quando ele falece, né, materialmente falando, e ele retorna à matéria neste plano, neste, né, mundo ou em outro, aí entende-se como a reencarnação, né, que são os renascimentos sucessivos do espírito, com a finalidade de quê? De depurar-se, né, de resgatar as faltas que foram praticadas utilizando-se do seu livre-arbítrio. Então a ideia é essa. Concepção, né? O que é concepção? Ação ou efeito de gerar ou ser gerado um ser vivo, em consequência da fusão do espermatozoide com o óvulo, fecundação, geração. Então a concepção é quando forma-se o gameta ali, né? Forma-se existe a fusão, né, do espermatozoide com o óvulo ali. É a fecundação propriamente dita. E a esse processo a gente associa a orixá Oxum, né? Por isso que ela tá na capa do conteúdo, porque ela tá associada, né, à concepção, ela tá associada ao ovo, por isso que existem oferendas, né, que são realizadas para ela, que vai o ovo inteiro lá, né, que é simbólico, representa a energia dessa orixá. E a gestação é o tempo de desenvolvimento do embrião no útero, que se estende da concepção, né, quando o espermatozoide ele consegue se fundir com o óvulo, até o nascimento, né? E o que é o nascimento? É a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gestação, de um nascituro, né, de um bebê que, após essa separação, respira ou manifesta sinais vitais. Então o nascimento ele é meio que autoexplicativo aí, né? É expulsão ou extração, né? Expulsão é parto normal, extração cesariana, respirando ou manifestando sinais vitais. É bem claro, bem autoexplicativo isso aí. Livre-arbítrio, a gente tem falado um pouco do livre-arbítrio e a gente vai ver que a prática do processo de abortamento está diretamente ligado ao livre-arbítrio do indivíduo. É a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Liberdade para definir e seguir suas vontades, independente das consequências das mesmas. Então, independente se aquilo que eu vou fazer vai me gerar uma consequência positiva ou vai me gerar uma consequência negativa. A pessoa, dentro de uma ótica espiritualista, tanto espiritualista espírita, espiritualista umbandista, o indivíduo ele é livre para fazer aquilo que ele acha correto para si, porém ele tem que arcar com as consequências positivas ou negativas das escolhas que aquele indivíduo está tomando. Bem fácil de entender também. Abortamento. O pessoal tem visto que eu tenho falado de abortamento, processo de abortamento. Então, abortamento é a interrupção da gravidez incorrendo na remoção do feto ou embrião do útero da gestante antes dele possuir capacidade de sobreviver. Ora, o abortamento é o processo, né, pelo qual interrompe-se aí a gravidez. Independente do processo ou se é legal ou não, se tem amparo pelo Código Penal ou não. Tá? O aborto seria o produto desse abortamento, mas convencionou-se, né, referir-se sempre aí como o aborto, mas o aborto na realidade seria o processo, né, o produto desse processo de abortamento.
tá? Mas o termo é amplamente utilizado para se referir ao processo de abortamento. E, às vezes até eu mesmo aqui, quando estiver falando, eu vou estar falando aborto, mas no sentido do abortamento. Homicídio, por que eu estou trazendo esses conceitos de homicídio, infanticídio e tal? Porque muitas das vezes a pessoa fala que você está cometendo um homicídio e tal. E então, o que é o homicídio? O homicídio é a destruição voluntária ou involuntária da vida de um ser humano. Isso aqui é um pouco complexo quando a gente vai para o debate, porque o conceito de vida, quando o ser está vivo, isso aí gera discussão porque existem diversas interpretações. Existem diversas interpretações. Tem segmento religioso que fala que desde a concepção já existe vida. Tem segmento religioso que fala que não, só existe vida a partir de X período. Tem pessoas que não estão ligadas a nenhum segmento religioso que falam não, só tem vida quando atinge X meses. Então, se você não tem um consenso de quando a vida de fato começa, como você pode tratar a prática como um homicídio? Então é uma questão que gera também alguns desentendimentos e discussões um pouco mais acaloradas. E outras pessoas falam, assassino de criança, está matando criança. Então quando que entra o infanticídio? O infanticídio, assassínio, né, a morte de uma criança. Morte do filho provocada pela mãe por ocasião do parto ou durante o estado puerperal, né? O que incorre o infanticídio? O infanticídio incorre na criança, né, gozando do seu direito de vida, e essa vida é tomada pela sua genitora, ou o seu pai ele influencia a mãe a retirar a vida dessa criança, ou alguém influencia, enfim. Mas pressupõe vida da criança. E como você vai tratar essa questão se você não tem um consenso de quando a vida começa no interior do útero lá daquela mulher? Não existe esse consenso. Então, por isso que as discussões parecem que são discussões que não têm fim, porque cada um quer botar o seu ponto de vista, cada um quer colocar a sua realidade religiosa, e a gente nunca chega a lugar nenhum. Tá? Então, em princípio, o processo de abortamento, em princípio, ele não se enquadraria, né, nem como homicídio, nem como infanticídio, a princípio, porque a gente vê que as opiniões acerca da existência da vida no plano terrestre são diversas, né? E como é que você vai enquadrar isso aí, se está tudo muito subjetivo? É uma discussão que de fato merece nossa atenção e a nossa reflexão. Então, o objetivo da reencarnação. Eu peço desculpas aí pelo barulho. Todos os vídeos eu falo que eu moro numa rua principal aqui e tem muito barulho, muito movimento, carro, moto, carro de som. Pode vazar alguma coisa no áudio aí. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 132, nos traz o seguinte texto: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o objetivo. Depuração do espírito, elevação do espírito. Para que, em conteúdos anteriores aqui no YouTube, a gente já viu que o principal significado que é atribuído à palavra religião é o religar, né? É o religare, é o religar, reconectar, retornar à sua fonte divina, retornar à sua fonte geradora. Então tem-se o entendimento que o espírito ele é colocado na sua encarnação. Lembra que a gente vê a encarnação é a primeira existência dele no plano material? Então a ideia é de que o espírito ele é colocado puro, limpo, e quando ele encarna em uma matéria e ele toma suas decisões,
é, ele vai cometendo erros e acertos. E esses erros e acertos geram consequências na sua constituição espiritual, que o impede de ascender a mundos superiores, né? De retornar à sua fonte divina. Ah, Eduardo, mas se ele é colocado puro, por que ele vem? Se entende-se que a encarnação tem esse intuito, né? Só que aí você vai ver aqui, ó, para uns é expiação, né? Fazê-lo chegar à perfeição. Para outros, missão. Como assim? A pessoa, aquele espírito vem para fazer um bem para alguém, para fazer um bem para uma comunidade, para fazer um bem para uma sociedade, para achar a cura de alguma coisa, para ser um artista que tenha relevância e ajude pessoas, para ser um político que tenha relevância e ajude pessoas. Vem para isso. Entretanto, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vai entender que ocorre o esquecimento daquilo que você vivia enquanto espírito e você passa a viver pela matéria. E nesse processo de você viver pela matéria, muitas das vezes o espírito tomba, comete, né, atos, né, ações que vão num futuro aí fazer com que ele tenha que retornar para resgatar aquilo ali que ele fez ou falou, enfim, ou deixou de fazer, etc. Acho que ficou bem claro isso aí, né? Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial daquele mundo, a fim de cumprir, de aí cumprir, daquele ponto de vista, daquele mundo específico, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, conseguir entender como que funciona, né? Qual que é o objetivo da encarnação? É expiar omissão. Expiar para tornar-se perfeito, retornando aos planos, mundos superiores, retornar à sua fonte divina e geradora. E missão para ajudar pessoas com objetivos diversos. Né? Diversos são as formas de você chegar com missão. Pode ser um religioso que se destaque e ajude diversas pessoas. Você pode ser um artista que se destaque e ajude diversas pessoas. Você pode não ser famoso, mas você ajudar a pessoa, né? Você vir com a missão de ser o professor de uma pessoa que vai se tornar uma pessoa incrível no futuro. Então as possibilidades, quando a gente fala de missão, são infinitas, tá? Então é assim que, concorrendo para a obra geral, obra de Deus, ele próprio, o Espírito, se adianta. Ao longo de cada encarnação, o Espírito, usando de seu livre-arbítrio, lembra que a gente viu o livre-arbítrio? Escolha de ações, palavras, realizará as escolhas que lhe parecerem mais favoráveis, arcando com cada consequência que cada uma dessas escolhas vai gerar em si mesmo. Tudo que ele realiza enquanto na matéria fica gravado em sua constituição, tanto as ações positivas quanto as ações negativas. Ou seja, existe um conceito, eu não sei se é budista ou se é hindu, quase certeza que é hindu, de karmas e dharmas, né? As coisas positivas que você leva e as coisas negativas que você também leva, né?
A visão, a grosso modo, é essa. Tudo que você fizer e falar aqui vai ficar gravado na sua constituição espiritual. As coisas positivas vão te ajudar a evoluir e as negativas vão ficar como um débito na sua conta, para você ter que resgatar, né, em uma futura existência. Dessa forma, verificando que o objetivo da encarnação é a evolução do espírito, aproximando de Deus, entenderemos que quanto mais escolhas negativas ele tomar, mais encarnações ele precisará vivenciar para expiar e alcançar a sua perfeição. Chegamos assim na conclusão do primeiro módulo. Antes de aprofundar-se em tão complexo e controverso assunto, deve-se ter o entendimento básico de alguns conceitos elementares que facilitarão a compreensão de como o aborto influenciará espiritualmente na vida dos indivíduos. Então, esse primeiro módulo aqui foi para a gente ter um apanhado geral de alguns conceitos que são bem básicos, né? O que é o aborto, o que é o abortamento, o que é o nascimento, o que é um livre-arbítrio, né? O que é a encarnação, para que serve a encarnação, o que é a reencarnação. Agora que a gente tem um conhecimento prévio, né, de assuntos, de termos que estão inseridos nessa discussão sobre os processos de abortamento, agora a gente pode começar a aprofundar o assunto. Beleza? Abraço.